Você não assinou contrato algum, mas mesmo assim apareceu um contrato no seu nome. É possível sim existir contratos de empréstimos feitos por telefone, sem assinatura física. E ele pode ser válido sim juridicamente, mas isso depende de alguns requisitos importantes que eu quero aqui te falar nesse vídeo. Os bancos oficiais aí, como o Banco Itaú, Bradesco, Banco Santander, entre outros bancos, eles costumam formalizar, melhor dizendo, empréstimos por canais digitais ou telefônicos, desde que haja consentimento claro do cliente do outro lado da linha, desde que essa ligação seja gravada, desde que o cliente confirme dados pessoais e desde que haja comprovação de que foi o próprio cliente quem contratou. Nesses casos, a gravação da ligação telefônica ela é uma prova de que o contrato ele foi feito. E o que diz a lei, né? O nosso Código Civil? O contrato ele não precisa necessariamente de uma assinatura física, principalmente hoje em dia, em que muitas contratações são feitas por intermédio de meios digitais. Então não precisa de uma assinatura física para aquele contrato ser válido. Pelo Código Civil, o contrato ele é válido quando se tem um agente capaz, ou seja, um agente maior de idade, o consumidor, no caso, seja maior de idade, seja capaz para os atos da vida civil, o objeto do contrato seja um objeto lícito, ou seja, o crédito, né? E que haja ali consentimento. Ou seja, a manifestação de vontade do consumidor. O consumidor precisa declarar a sua vontade de fazer este contrato. No caso, verbalmente, inclusive por telefone, como é o caso que nós estamos discorrendo aqui. O consumidor precisa entender que as contratações, elas podem sim serem feitas de forma virtual ou por telefone. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já reconheceu os contratos bancários sendo comprovados ali por gravações telefônicas, desde que, logicamente, essas ligações elas sejam idôneas. Agora, quando que pode ser considerado inválido um contrato como esse? Olha, nós precisamos entender que um contrato como esse, ele só vai ser considerado inválido quando houve um golpe, uma fraude, que é muito comum nos dias de hoje. Uma ausência de prova de contratação, a ligação telefônica ela não foi clara, ela não foi confirmada, e o cliente é vulnerável, é um cliente analfabeto, um cliente idoso, sem uma proteção adequada. E quando há indícios que não foi o cliente quem contratou, ou seja, quem fez a ligação telefônica. Então, sem a gravação telefônica, a prova do banco fica muito frágil. Então, o consumidor ele pode, sem essa gravação, contestar esse contrato judicialmente, provando que houve ali uma fraude. Se foi um golpista que se passou por este cliente, o consumidor ele pode ingressar com uma ação declaratória de inexistência de débito, de inexistência de relação jurídica com o banco e cancelar aí esta cobrança. Logicamente, o banco, se ele tiver essa gravação, ele vai querer provar que o consumidor é que fez essa contratação. Tá certo? Então, é isso que eu queria trazer neste vídeo para quem perguntou se a contratação por telefone, mesmo não ter tido assinatura física no contrato, essa contratação é válida. É válida sim nesses aspectos, mas também quando é considerado inválido o contrato, quando há fraude, né? Fica aí este esclarecimento através desse vídeo para você. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe.
Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E até o nosso próximo vídeo.